Olá pessoal, espero que estejam bem. Hoje eu vim aqui falar sobre a missão de Jesus. E para que eu possa falar sobre a missão de Jesus, eu preciso primeiro falar sobre quem é Jesus. Jesus é um espírito do mais elevado escalão do mundo espiritual, um espírito puro, evoluído, perfeito e que delibera por vir aqui no planeta Terra para nos auxiliar, para nos orientar e nos ensinar. A Terra é uma grande escola e Jesus passou por todo um processo de preparação para poder encarnar aqui na Terra. Por quê? Porque a vibração dele era tão elevada que seria incompatível com a vibração ainda muito baixa e densa aqui do planeta Terra. Então, por um longo tempo, um longo período, Jesus passa por toda essa preparação para vir encarnar aqui e iniciar a regeneração terrena. Então, a gente já está em um processo, né, de regeneração terrena já muito longo. Por isso que a gente não pode ir adiando essa nossa transformação interior, porque já há muito tempo que Jesus veio nos mostrar o caminho da salvação. Jesus veio sim para nos salvar, através dos seus ensinamentos, nos mostrando o caminho, nos direcionando ao que deveríamos seguir. Ele, nosso mestre, o nosso guia, o nosso maior exemplo de salvação. Jesus veio e nos mostrou que o amor e a justiça, eles são o único caminho para a nossa salvação. Eles são o caminho para a nossa senda evolutiva. E não há outra forma, a não ser através da prática do amor e da justiça. Não foi o fato de Jesus passar pelo suplício do Calvário que ensejou a nossa salvação. Muito se fala que Jesus nos salvou. Nós estamos salvos porque Jesus morreu na cruz. Não. Jesus veio e ele nos deixou todos os ensinamentos, mas também nos mostrou que só cabe a nós decidir se queremos ou não essa salvação, que é nosso processo evolutivo. Jesus nos deixou em suas escrituras todo o direcionamento, mas principalmente ele nos deu o seu exemplo do amor, do servir e da justiça, do ser justo, do amar uns aos outros, do amar a si mesmo. Jesus nos mostra que não há outro caminho senão o amor, que não há outro caminho senão a justiça. Jesus vem e nos ensina como um grande mestre, deixando o seu legado, o seu exemplo aqui para nós seguirmos. Não podemos esperar que Jesus volte aqui para o plano terreno para que as mazelas humanas terminem. Jesus está sempre com nós, porque Ele é o mestre, é Ele que toma conta do planeta Terra. Mas o principal é que Ele nos trouxe os seus ensinamentos, tanto na teoria quanto na prática, para que nenhum de nós alegasse desconhecimento, para que nenhum de nós falasse que não sabia que caminho seguir. Jesus nos deixou muito claro quando ele fala da porta estreita, que é o caminho para a nossa salvação. Jesus nos diz que a porta estreita é muito difícil, mas que a porta larga é o caminho da perdição.
E isso ele nos deixou para que cada um de nós, através do nosso livre-arbítrio, pudesse decidir ou pela porta estreita ou pela porta larga, ou pelo caminho do bem ou pelo caminho do mal. Jesus nos mostrou que fora da caridade não há salvação. E quando a gente fala em caridade, a gente fala em amor, porque o amor é a lei maior de Deus. A lei principal de Deus é o amor. E Jesus veio aqui e nos mostrou, né, o que era a justiça, o que era o amor, que transcende a matéria, que transcende os apegos, as paixões, que supera o ego, que combate o orgulho, o egoísmo. Jesus nos mostrou que o amor é entrega, porque Ele veio aqui para nos ensinar. E Ele já sabia qual seria o caminho dele no Calvário. Antes dele vir para cá, Ele já sabia que Ele ia passar pelo suplício do Calvário. Mas mesmo assim, Ele decidiu vir para nos mostrar qual o caminho seguir. Ele nos deu todo o direcionamento, nos deixou os ensinamentos e nós continuamos esperando que Jesus vai voltar para sermos seres melhores, para que Jesus venha nos salvar das mazelas do mundo. É importante que a gente reflita que esse mundo, essas mazelas, nós fizemos parte dele. Nós estamos neste mundo aqui e nós também fizemos parte dessas mazelas que existem. E é por isso que a gente precisa se voltar para si dentro, para se voltar para si mesmo, para voltar para dentro de si. Nessa reflexão. E não só no período da Quaresma, não só nesse período, mas em todos os nossos dias. O fato de muitas vezes a gente pensa que a Quaresma é o momento da gente se libertar dos nossos pecados, de tudo que a gente precisa eliminar da nossa mente, de questões que não são boas, mas o fato é que isso a gente deve fazer todos os dias. A gente não pode esperar 40 dias no ano para se dedicar a isso. Não é o fato de se fazer uma penitência que vai eliminar os nossos pecados, as nossas transgressões morais. O que nos liberta disso são as nossas práticas, é nosso autoconhecimento, é a análise da nossa consciência e é principalmente elevar sempre as nossas ações ao exemplo de Jesus, refletindo, será que o que eu estou fazendo condiz com o que Jesus me ensinou? Será que o que eu vou fazer é o que Jesus faria? É o que Jesus me ensinou? Jesus nos deixou o caminho. E Ele nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando a gente eleva a nossa consciência, as nossas ações, a gente consegue buscar através de Jesus esse direcionamento. E Ele nos dá os caminhos, né? Tanto que Ele nos fala da porta estreita, da porta larga. E eu vou dizer que a porta estreita é um caminho muito difícil.
E a gente pega Jesus como exemplo. Talvez ele tinha tudo para vir para cá e desistir da missão dele, porque aqui ele era humano, sobre todas as influências que existiam de prazeres mundanos. Mas ele, na sua análise de consciência, na sua conexão com o Pai, ele foi superando isso. E Jesus decidiu seguir pela porta estreita, aquela de muita dificuldade, onde ele passou por sérias situações em defesa de Deus, em defesa da mensagem que ele estava trazendo ali. Mas ele não desistiu porque era difícil. Ele seguiu, mesmo sabendo que o suplício que viria. Então, que a gente possa buscar sempre em Jesus esse direcionamento das nossas ações, elevando sempre a nossa consciência, as nossas práticas. O maior juiz que existe é a nossa consciência. Ela que vai nos dizer se está certo ou se está errado, de acordo com os ensinos de Jesus. Então eu deixo aqui essas reflexões nesse momento em que a gente finaliza esse período de quaresma, esse período de reflexões, e é um período de transformação. É um período em que a gente deve refletir muito e realinhar as nossas ações aqui, para buscar todos os dias esse autoconhecimento, essa autoanálise de consciência e estar alinhados ao propósito de Jesus, à missão de Jesus. Desejo a vocês um ótimo final de semana. Desejo que Deus os abençoe e que tenham sempre muita luz e amor no caminho. Fiquem bem.